Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje eu vou comentar com spoiler sobre o filme Premonição 6. A Amanda já tinha ido na cabine de imprensa, vocês têm a crítica aqui no canal e no site, sem spoilers, mas eu vou comentar com spoilers no filme que já está passando nos cinemas e que para mim é um marco, né? Eu amo filmes de terror e é claro que eu assisti todos os filmes de Premonição e aquele primeiro super marcante, aonde a gente tinha. Eu já tenho muito medo de avião, né? Então, sabe aquela questão de, não entrou no avião porque não era a hora dele, né? Tem muita gente que fala isso, tá vendo? Porque não era a hora dele. Só que no filme Premonição, a gente acaba descobrindo que não ter entrado no avião não quer dizer exatamente que vá conseguir se livrar da morte, né? A morte sempre encontra uma maneira de te encontrar, né, um pleonasmo, a morte sempre encontra um jeito de te encontrar e de você cair ali nas amarras dela. Então tinha essa questão dele estar vendo ali que o avião explodiu e que todo mundo morreu e essa pessoa foi salva. O que dá para falar depois de um filme cujo último filme da franquia levou 14 anos para ser refeito, né? Feito, na verdade. Aqui a gente tem uma estrutura familiar. Então é um pouco diferente dos outros, ele tem uns efeitos especiais não tão assim impactantes, mas é um bom filme. Qual a história que a gente vai ter? A gente tem a Stephanie. A Stephanie é vivida pela atriz, deixa eu só pegar o nomezinho dela aqui. Vivida pela atriz Caitlin Santaruana. Ela é Stephanie Hayes, a mãe dela abandonou a família quando ela tinha apenas 10 anos, ela tem um irmão mais novo, que é a paixão da vida dela, que é o Charlie, vivido pelo Theo Briones, e tem o pai. Ela tem uma avó chamada Iris, que ela nunca teve contato, ela nunca viu, e ela começa a ter sonhos, né? E esses sonhos são exatamente como começa o filme. Era um lugar chamado Skyville na década de 60, onde a avó dela, Iris, vivida então quando mais jovem pela atriz Brooke Bassinger, eu até achei que ela era alguma coisa da Kim Basinger, mas pelo que eu pesquisei não é não. E aí ela entra, ela tá com o noivo dela, que vai virar noivo dela, ela tá entrando nesse Skyville, que é um restaurante altíssimo, né? Que só tinha gente importante. E esse, então, namorado dela, que vai pedi-la em casamento ali no alto, ele prepara essa surpresa para ela e ela, né, tá ali com medo que ele vá abandoná-la porque ela está grávida. Então, a gente vê ele subindo ali aquela torre, ela tendo vários sinais, assim, de que, mas não sabendo identificar exatamente o que que é, mas com medo de algumas coisas. Mas, né, quem tem crise de ansiedade sabe que as pessoas às vezes têm alguns sinais que não se concretizam. Só que o que acontece de verdade é que a personagem, ela vai prever, né, ter uma premonição, né, como diz o nome do filme, de tudo aquilo que vai acontecer, ou seja, aquela torre vai desabar, tudo isso, na hora que ele está pedindo a mão dela. Ela sai correndo, então pega o microfone e salva aquele monte de gente. Como era uma quantidade muito grande de gente, assim como aconteceu nos outros filmes da franquia, a morte segue correndo atrás dessas pessoas. Mas não é tão rápido assim que a morte consegue chegar até essas pessoas. Então elas conseguem constituir família, ter os seus filhos, filhos esses, talvez netos, que não deveriam existir porque todas as pessoas deveriam ter morrido naquele dia. E essa Iris, que teve essa premonição, conseguiu salvar todos eles. Ela chega a se casar com esse marido, ela chega a ter 2 filhos com ele, e é através dessa família dela, porque o marido acabou morrendo, estava ali prometido, né, porque ele morreria, né, a morte estava ali atrás dele, ela acaba ficando totalmente insana após a morte do marido, ela percebe que há um jogo com a morte, ela precisa fugir da morte e proteger os filhos, então ela tranca os filhos em casa, ela não permite que saia, ela está sempre atenta aos sinais para fugir, e ela consegue fazer isso por 40 anos. Só que um dia, a assistência social, né, o governo tira essas crianças dela. E ela fica enlouquecida achando que os filhos vão morrer. E ela se tranca, ela faz para ela uma cabana ali, né, que não é uma cabana exatamente, é uma fortaleza. De olhar parece uma casa de terror, mas ali dentro ela não sai praticamente, ela é toda protegida e ela consegue monitorar os perigos que ela passaria. Pela história, enquanto ela não morre,
as outras pessoas da família não morreriam, porque isso é exatamente uma sequência. Ou seja, quando a Stephanie sai da faculdade, porque está tendo os sonhos, né, os pesadelos, sempre com a avó, sempre com todo mundo morrendo, sempre com tudo explodindo, e ela não está conseguindo dormir, ela vai atrás de respostas na cidade dela natal, ela se depara com uma verdade que ela não sabia, mas que todo mundo vai achar também, ela também vai achar a princípio que ela está ficando louca. Quando ela conversa com o tio dela, Howard, que é o mais velho, ela acaba descobrindo, através da tia Brenda, que essa avó está viva, de que ela mandava algumas cartas e a mãe ela não sabe nem onde está. Ela vai atrás dessa senhora, quando chega lá, essa senhora fala a verdade para ela, mostra o caderno que tem várias dicas de como fugir da morte, mas ela vai atrás para defender a neta, querendo proteger a neta, né, do que está acontecendo, porque ela já está tendo as visões, e ela acaba morrendo para provar para a neta que essa história é verdade. A neta, mesmo assim, não acredita muito, até que começa a juntar as peças e simplesmente o tio, né, é morto num churrasco de família. Todas as mortes são muito trágicas, né? Não para quem assiste filmes de terror direto, mas, né, mortes assim, um cortador de grama, um caco de vidro, enfim, algumas coisas pontudas que a gente tem em casa que facilmente nos matariam. Parece que a morte está sempre à espreita ali. Obviamente que as pessoas não acreditam nela, nem o próprio pai dela. A mãe volta por causa da morte da mãe, na verdade, depois vai ficar até com a família. Mas a Stephanie começa, então, a convencer a família e o restante de que ela não é doida e de que ela talvez tenha uma maneira de salvá-los, o que não é verdade. O filme todo eles vão tentar uma maneira de enganar a morte, mas é impossível. Eles conseguem até algumas vezes alguns dramas familiares, do tipo o filho mais velho do tio dela, né, que seria o irmão mais velho da mãe, ele sobrevive. E sobrevivendo, eles imaginam, ele conseguiu fazer alguma coisa, mas não, é porque ele não é filho biológico desse tio. Então, logo em seguida, morre a mais velha, que é a moça na frente dela, numa cena de um caminhão ali de lixo, que é uma coisa horrorosa. Depois, também vai acabar morrendo esse irmão mais velho dela, e o mais jovem, que é o Bob, também morre. Ou seja, se você acha que esse filme tem final feliz, é óbvio que não. Ninguém consegue enganar a morte. E essa é a graça do filme Premonição. Fora isso, há uma homenagem, né, a um personagem que é muito importante, inclusive para quem curte filme de terror. Ano passado ele nos deixou, então a homenagem fica ainda mais bonita, porque era um atorzaço, né? Eu estou falando, obviamente, do Tony Todd, que fazia o agente funerário William Bloodworth, e nesse filme a gente tem uma história de como ele conheceu a Iris e como ele entrou como é que ele ficou sabendo sobre essas questões de premonição. Mas é um filme muito triste, porque na verdade no filme ele tem câncer e na vida real ele morreu da mesma coisa e ele está irreconhecível, extremamente magro no filme, né? Para a imagem que a gente tinha, né? Principalmente do Candyman, que eu sempre adorei falar Candyman 3 vezes no espelho, adorava esse filme, as abelhas e tudo. Então, mas ele faleceu. E faleceu no final do ano passado, se eu não me engano. Então, ao lançamento desse filme, fica aí uma homenagem imensa para ele, que era um atorzaço e era um nome, né, de peso aí nos filmes de terror. Premonição 6 cumpre o seu papel. Ele consegue assustar, ele consegue envolver a gente, porque obviamente fala sobre família, e a gente não quer ver irmão, mãe, primo morto, isso mexe mais ainda com a gente, e principalmente quando há uma maneira de escapar, o agente funerário diz para a família que a pessoa precisa matar a outra para pegar os anos que ainda teria de vida aquela outra pessoa. A cena muito, né, de alívio cômico é eles olhando para uma maternidade e dizendo não tenho coragem de fazer isso. Fora outras cenas que também são desse gênero. Enfim, eu gostei bastante, não tem final feliz, né? Podia se chamar E Não Sobrou Nenhum, mas aí seria uma Agatha Christie. Mas é isso, gente. A minha nota pro filme é de que ele é muito bom. Ele não é o melhor da franquia, eu sigo gostando do primeiro mais, então não vou dar nota de excelente, mas valeu a pena ir ao cinema. Se você gostou desse vídeo, gosta que eu fale também não somente sobre novelas turcas, mas sobre filmes de outros países, não esquece de apoiar esse vídeo
colocar o seu like, colocar o comentário aqui embaixo se você viu ou se você pretende ver, e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente acabou de chegar a 81.500 e vamos ver se um dia a meta chega, que são os 100 mil. Beijo grande. Fui.